Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia. Vamos falar agora sobre um assunto que há cerca de 2 anos para cá tem caído bastante em prova. Um assunto na arquivologia que nós chamamos de princípios arquivísticos. Então, antigamente, princípio arquivístico caía muito para nível superior, para qualquer área. E, sobretudo, para a área de arquivologia, mesmo para os graduados em arquivologia. Só que de 2 anos para cá, tem caído não só para nível superior, como também para nível médio. Então, vamos falar sobre os princípios arquivísticos. Nós veremos os principais princípios, aqueles mais importantes, aqueles que costumam cair, e a começar pelo princípio que nós chamamos que é o princípio básico da arquivologia, que é o princípio da proveniência. Ora, se eu falo em proveniência, eu estou falando de quê? Proveniência é origem. Proveniência é origem. O princípio da proveniência, que nós podemos chamar também princípio de provenance, princípio da proveniência ou provenance, que é um termo em inglês, ou respeito aos fundos, né? Que é um termo que nós aportuguesamos, que vem do francês respect des fonds. Respect des fonds é respeito aos fundos. Tá? Princípio básico da arquivologia, aquele que é um dos que mais caem em prova, é o princípio da proveniência, que é a mesma coisa que respeito aos fundos, ou provenance. Cai muito o princípio da proveniência ou respeito aos fundos. Tá? O que é o princípio da proveniência ou respeito aos fundos? O arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado aos de outras entidades geradoras. Então, repetindo, princípio da proveniência ou respeito aos fundos. O arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado aos de outras entidades geradoras. Ou seja, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Não se mistura documentos de uma instituição, de uma empresa, com documentos de outra empresa. Não se mistura documentos de uma pessoa física, por exemplo, com de outra pessoa física. Não se mistura os documentos de um setor que existe dentro da instituição com outro setor que também existe na instituição. Ou seja, resumindo, o que eu falei é isso que aqui está. Princípio da proveniência, ou seja, a origem. O arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado ao de outras entidades geradoras, tá certo? Então, a documentação produzida por um determinado setor, ela deve ser mantida junta com a documentação produzida pelo mesmo setor e não com a de um setor diferente. Isso é o princípio da proveniência ou princípio do respeito aos fundos. É o princípio básico da arquivologia. Tá? Fundo é o conjunto típico da documentação dos arquivos de uma mesma fonte produtora. Conjunto típico dos arquivos permanentes. Quando eu falar, né, na aula que eu começar falando sobre fundo documental, de aula sobre arquivos permanentes, vocês vão entender melhor quando eu falar em fundo documental. Tá? Então, o fundo eu posso resumir dizendo que é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, de uma mesma origem. Então, esse é o que mais costuma cair, põe um asterisco. É o princípio básico da arquivologia. Princípio da organicidade. As relações administrativas espelham-se nos conjuntos documentais. Olha os conjuntos aí, meus amigos. Conjuntos documentais. Vocês se lembram que na nossa primeira aula
Conceitos Fundamentais, parte 1, eu falei sobre a organicidade, sobre a relação orgânica. O que é a organicidade? Que um documento de arquivo, ele tem muito mais força em conjunto do que isoladamente. Quando se produz um determinado documento de arquivo, já está se pensando onde inserir aquele documento dentro de um determinado conjunto. Lembram-se disso? É isso que aqui está. Princípio da organicidade. A organicidade é o conjunto, as relações administrativas, ou seja, em relação à própria administração, ao servir a administração, ligada às atividades daquela instituição, daquela empresa, as relações administrativas vão se espelhar, vão se refletir aonde? No conjunto da documentação existente naquela instituição. Princípio da unicidade. Os documentos de arquivo preservam seu caráter único. Preservam seu caráter único em função do seu contexto de produção. O próprio termo unicidade, caráter único. Unicidade, caráter único. Os documentos de arquivo preservam seu caráter único em função do seu contexto de produção. Documento de arquivo, um setor produz determinado documento, nenhum outro setor vai produzir o mesmo documento já existente. Portanto, é o caráter único em função do seu contexto de produção. Eu produzir determinado documento, eu não vou produzir um outro documento igualzinho. Tem que ter alguma diferença. Senão, eu vou, na verdade, vou estar reproduzindo o documento que eu já produzi. Portanto, documento de arquivo, ele é único. Ele é único. Isso é o princípio da unicidade. Então, vamos continuar vendo os princípios. Falamos no princípio básico da arquivologia, que é o princípio da proveniência. Falamos do princípio da organicidade, que tem íntima relação com o conjunto. Falamos agora do princípio da unicidade, que é em relação a se preservar o documento, preservar o caráter único em função do seu contexto da produção. Vamos ver agora o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Então, o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Os fundos, vocês já sabem que fundos são conjuntos de documentos de uma mesma proveniência, de uma mesma origem, de uma mesma fonte produtora, geradora. Os fundos devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, sem alienação, sem destruição que não seja autorizada e sem acréscimo indevido. Ora, princípio da indivisibilidade. Quando eu digo sem dispersão, o que é um documento disperso? É um documento que está separado do seu conjunto, que está espalhado, não está junto ao seu conjunto. Isso deve ser evitado. Então, isso é indivisibilidade. A indivisibilidade, princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Não se separa o documento do seu conjunto. Não se separa, é a indivisibilidade. Sem dispersão, ou seja, não pode se espalhar. Eles devem ser mantidos juntos, documentos de uma mesma proveniência. Não deve ocorrer a mutilação, ou seja, um documento que foi retirado do seu conjunto. Eu não estou falando em relação a se espalhar, de estar junto a outros, a próximo, não, tem que estar no seu conjunto. E no caso de mutilação, é de algum documento, por exemplo, ter sido retirado mesmo do seu conjunto, ou ter sido extraviado, perdido. Então não pode ocorrer isso. É como se o conjunto tivesse o quê?
tivesse de alguma forma, né, se está faltando alguma coisa, né, se foi de alguma forma subtraído um documento do seu conjunto. Isso não pode ocorrer. Isso aí tem uma relação com a própria integridade arquivística e indivisibilidade também, não separar o documento do seu conjunto. Tá? Então, dispersão é não espalhar documento, não separar o documento do seu conjunto. Mutilação, né, é não subtrair determinado documento do seu conjunto. E às vezes acontece até mesmo de forma sem intenção. Às vezes um documento que foi extraviado ou foi arquivado errado, não pode ocorrer. Não se deve ocorrer. Alienação, né, você alienar, vender um documento, né, transferir ou ceder os direitos de um determinado documento, por exemplo, que possua valor permanente, não pode, né, não se faz isso. Destruição não autorizada, destruir é eliminar, né? Só se vai eliminar um documento se houver autorização por parte do órgão competente, de uma comissão permanente de avaliação e destinação, e também não vai se inserir determinado documento a um conjunto de forma indevida. Só se insere um determinado documento. Só se insere um documento a um determinado conjunto se nós tivermos absoluta certeza, da origem daquele documento, da sua fonte produtora, da sua fonte geradora, criadora. Beleza? Não se pode, não se deve, repetindo, não se pode, não se deve inserir um documento a um determinado conjunto se nós não tivermos absoluta certeza da sua origem, da sua proveniência. Às vezes um documento, ele foi subtraído, foi extraviado, foi perdido, depois de muito tempo ele aparece. Então você vai olhar o documento e se você tiver absoluta certeza que aquele documento pertence a uma fonte produtora específica, aí sim você pode inserir o documento em um conjunto ligado àquela fonte produtora. Aí sim. Então, o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística é isso, pessoal. Os fundos devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, sem alienação, sem destruição não autorizada, ela tem que ser autorizada, e sem acréscimo indevido. O acréscimo só deve ocorrer de forma adequada, devida. Princípio da cumulatividade. O princípio da cumulatividade é um dos princípios que eu mais gosto. E já caiu em prova algumas vezes. O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. O que é isso, Valentini? Princípio da cumulatividade. O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. Orgânica vocês já sabem. Orgânica no sentido de quê? De organicidade, do conjunto. Beleza. Formação progressiva. Documentos de arquivo, eles são produzidos e recebidos. Portanto, os setores produzem e recebem documento diariamente, logo, essa documentação que o setor tem, ela vai o quê? Ela vai crescendo, ela vai se acumulando de forma gradativa, progressiva. Progressão, né, é a acumulação que acontece
pela produção e o recebimento. Então, se acumula o documento, que é uma característica dos arquivos, logo é uma formação progressiva, de forma progressiva, gradual. Então, o arquivo é uma formação progressiva, orgânica e natural. Natural no sentido de ser o quê? Espontânea. Ora, um documento, ele só se junta a um determinado conjunto porque ele necessita, ele é criado, um documento de arquivo ele é criado, ele é produzido porque ele vai produzir um efeito imediato. É a finalidade funcional dos arquivos que vocês já aprenderam no primeiro encontro. Logo, quando na aula sobre órgãos de documentação, aliás, não foi nem no primeiro encontro, foi depois. Logo, se nós falamos em relação ao natural, a formação natural é no sentido da espontaneidade de um documento que é produzido porque ele é necessário e porque, de alguma forma, ele vai causar ou produzir um efeito imediato. Daí ser natural. E natural que ele se junte a um determinado conjunto, levando-se em consideração a sua fonte produtora, geradora, a origem. Logo, o princípio da cumulatividade é exatamente isso. É a formação progressiva, natural e orgânica. Beleza? Princípio do respeito à ordem original. Asterisco neste princípio. Põe um asterisco aí no princípio do respeito à ordem original. Um dos princípios que mais caem em prova. Princípio do respeito à ordem original. O arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade produtora. O que é arranjo mesmo, hein? Arranjo é organização, ordenação, uma sequência lógica, uma ordem, né? Uma organização adequada a fim de recuperar a informação e permitir o acesso quando houver necessidade de forma ágil, rápida. O arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade produtora. Ou seja, o arranjo dado pelos setores. E os setores são os arquivos o quê? Os arquivos correntes. Os arquivos correntes, estou abreviando, ARCs. Os arquivos correntes, a entidade produtora é aquela que produziu, que criou o documento. São os setores, são os órgãos operacionais, são os arquivos correntes. Então, o princípio do respeito à ordem original, né, é a arrumação que foi feita de determinado documento pelo setor que o criou, que o gerou. Então, é o princípio do respeito à ordem original que é dado no próprio setor, nos arquivos correntes. O arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade produtora. Por exemplo, o documento foi produzido pelo setor X, depois de um certo tempo, aquela documentação ela foi transferida ao arquivo intermediário. O arquivo intermediário vai procurar respeitar sempre que possível a ordenação, a organização, o arranjo dado pelo arquivo corrente, pelo órgão produtor, pelo órgão gerador. Porque se já chega no arquivo intermediário, numa sequência lógica, né, numa ordem sequencial lógica adequada. Beleza? Então, se foi feita de forma adequada nos arquivos correntes, no órgão que produziu aquele determinado documento, respeita-se a ordem. O documento ele foi transferido para o arquivo intermediário, mudam-se as formas de armazenamento, de acondicionamento, deixa de ser arquivo de aço, pasta suspensa, que geralmente é o que se utiliza nos setores, né, nos arquivos correntes, passam-se a serem utilizados, por exemplo, caixa box, estante de aço, vocês já aprenderam isso, nós já falamos sobre isso, em armazenamento, acondicionamento, não é isso? Armazenar, guardar, acondicionar, embalar, proteger o documento, já aprenderam isso. E no arquivo intermediário, as formas de armazenamento e acondicionamento mudam-se, mas a ordenação, a organização, o arranjo dado pelo arquivo corrente
permanece, fica. Isso é o princípio do respeito à ordem original. Então, essas definições em relação a esses princípios, essas definições estão no livro da professora Heloísa Belotto, Arquivos Permanentes, Tratamento Documental, da editora FGV, Fundação Getúlio Vargas. Também está no meu livro, Arquivologia para Concursos, da editora Campos UCB, 4ª edição. Esses são os principais, são os princípios mais importantes da arquivologia. São os princípios mais importantes da arquivologia. Além desses princípios, temos alguns outros princípios importantes. Né? Voltando um pouquinho, então nós vimos o princípio da proveniência, o princípio da organicidade, quando se fala em conjunto, está se falando, tem a ver também com o princípio da proveniência. Por quê? Porque um documento só vai ser inserido em determinado conjunto desde que se obedeça o quê? Desde que tenha ligação com a fonte produtora. A unicidade, né, é preservar o caráter único em função do contexto da produção, da origem, da proveniência. Né? Quando se fala aqui, por exemplo, formação progressiva, natural e orgânica, né, o princípio da cumulatividade também tem a ver com o princípio da proveniência. Indivisibilidade ou integridade arquivística, por exemplo, acréscimo indevido, né, não vai colocar um documento em determinado conjunto se não tiver certeza da sua origem. Né, nem espalhar documento, separar o documento da sua origem. E o princípio do respeito à ordem original, manter o arranjo, conservar o arranjo dado pela entidade produtora. Perceberam que todos esses princípios, eles de alguma forma têm íntima relação com o princípio básico da arquivologia, que é o princípio da proveniência, da origem, do respeito aos fundos, o provenância, respeito de fontes, né, que é a proveniência, respeito aos fundos. Perceberam? E além desses princípios, nós temos alguns outros princípios. Um deles é o princípio da proveniência. Perdão, falei besteira. Deleta aí, Valentine, falou besteira. Eu estou com proveniência na cabeça. Deleta. Tá? Um deles é o princípio da pertinência. Não é proveniência, não, é pertinência. Princípio da pertinência, que pode ser chamado também, pessoal, de princípio temático. Temático, tema, assunto. Então, o que é o princípio da pertinência? Já caiu em prova esse princípio. Então, atentos, cuidado. Princípio da pertinência. Os documentos deveriam ser reclassificados por assunto. Coloquei até em negrito, por assunto, sem levar em consideração a proveniência e a classificação original. Ora, então, quando esse princípio, ele afirma que, esse princípio diz o seguinte: os documentos deveriam ser reclassificados por assunto, sem se levar em consideração a proveniência, ou seja, a origem e a classificação original. Então, se numa prova perguntarem, se for uma prova de múltipla escolha, perguntarem qual é o princípio que contradiz o princípio da proveniência e o princípio do respeito à ordem original. Qual é? É o princípio da pertinência ou o princípio temático, que é a mesma coisa, que os documentos eles devem ser classificados por assunto, desprezando, ou seja, sem levar em consideração a proveniência e a classificação original. Né? Então, de alguma forma, está negando a importância da origem e da classificação original dos documentos, do respeito à ordem original. Tá? Então, esse princípio contrasta com o princípio da proveniência e com o princípio do respeito à ordem original. Que princípio é esse? Princípio da pertinência, temático, que é a reclassificação por assunto. Já apareceu isso em prova. Um outro princípio é o princípio da reversibilidade, né? Reverter alguma coisa, né? Reverter. Princípio da reversibilidade. Todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido, ou seja, modificado se for necessário.
Todo procedimento ou tratamento empreendido, procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido, modificado, se necessário. Por exemplo, tenho um acervo pequeno, estou utilizando o método de arquivamento, por exemplo, alfabético, um exemplo, né? O alfabético, o volume cresceu muito, o acervo cresceu bastante, a documentação aumentou muito, eu resolvi mudar, né? Vou lá e vou modificar o método de arquivamento, deixo de usar o alfabético e vou passar a utilizar um método mais adequado para um volume grande, que seria um método numérico qualquer, que vocês já aprenderam, método de arquivamento, né? Então, isso é um exemplo de princípio da reversibilidade. Algum procedimento, no caso a escolha do método de arquivamento, que eu vou mudar, né, vou modificar, todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido se houver necessidade, se for necessário. É isso aí, tá? Continuando, falando ainda dos princípios, de alguns outros princípios, além daqueles princípios que vocês viram no início, os mais importantes, mais dois princípios. Princípio da proveniência territorial, que também pode ser chamado de princípio da territorialidade. Geralmente, quando aparece em prova, é mais para nível superior que costuma aparecer. Quando aparece em prova, aparece mais como princípio da territorialidade. Mas também podemos chamar o princípio da territorialidade de princípio da proveniência territorial. E cuidado! Princípio da proveniência, aquele que mais costuma cair em prova, que é o princípio básico da arquivologia, que vocês já aprenderam. O princípio da proveniência não se deve misturar os documentos de um setor com os documentos de outro setor, de uma instituição, documentos de uma instituição com documentos de uma outra instituição, documentos de uma pessoa física com documentos de outra pessoa física. Isso é o princípio da proveniência, da origem, que é o princípio que mais cai em prova, o princípio base da arquivologia. Esse é um outro princípio. O princípio da proveniência é diferente de princípio da proveniência territorial. É outro papo, isso aqui é outra coisa. O princípio da proveniência territorial não tem nada a ver com o princípio da proveniência. O princípio da proveniência territorial é o princípio também que nós chamamos de territorialidade. E é o seguinte: os arquivos deveriam ser conservados em serviços de arquivo do território no qual foram produzidos. Território no qual foram produzidos. Aqui, ó, território, ó, territorialidade. Os arquivos deveriam ser conservados em serviços de arquivo do território no qual foram produzidos, excetuados, aqui vem a exceção, isso é importante, exceto os documentos elaborados por quem? Pelas representações diplomáticas ou resultantes, por exemplo, embaixadas, né? Ou resultantes de operações militares. Ah, então, as exceções, princípio da proveniência territorial, o princípio da territorialidade, diz o seguinte: os arquivos deveriam ser conservados em serviço do arquivo, que no território no qual foram produzidos, gerados, criados. Quais são as exceções? Documentos elaborados por representações diplomáticas ou resultantes de operações militares, são as exceções. Já caiu em prova uma outra vez. E o princípio da proveniência funcional, cuidado. Tem o princípio da proveniência, que é o princípio básico, que vocês já sabem, que é o que mais cai em prova. Tem o princípio da proveniência territorial ou territorialidade. E tem um outro princípio, que é o chamado princípio da proveniência funcional, que também cai mais para nível superior. Princípio da proveniência funcional, com a transferência, que reza o seguinte: com a transferência de funções de uma autoridade para outra, como resultado de mudança política ou administrativa, documentos relevantes ou cópias são também transferidos para assegurar o quê? A continuidade administrativa, também chamado princípio da pertinência funcional. Então, quando é que o princípio da proveniência
funcional acontece? Funcional tem íntima relação com o quê? Com atividade, com função, com a atividade dentro de uma instituição. Então, com a transferência de funções, funcional, funções, com a transferência de funções de uma autoridade para outra, como resultado de quê? De mudança política ou administrativa. Documentos importantes ou cópias também vão ser transferidos para assegurar o quê? A continuidade administrativa. Beleza? Então, isso é importante, não costuma cair muito, mas faz parte também, é um outro princípio. Esses princípios aqui estão no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Esse Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicação do Arquivo Nacional, publicação técnica de 2005. Então, meus amigos, nós vimos os princípios mais importantes. Nós vimos os outros princípios, além dos mais importantes, que caem mais para nível superior, que são esses aqui, princípio da pertinência ao temático, esse cai bastante, princípio da reversibilidade, da territorialidade ou proveniência territorial e proveniência funcional ou pertinência funcional, tá? Além dos mais importantes e o mais... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço. Clique lá.